Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão um assunto que fala sobre o nosso pensamento, né? Que o nosso pensamento é muito poderoso, né? Então a gente tem que saber utilizar dessa ferramenta para o nosso bem, né? No livro dos Espíritos, onde fala sobre a influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos, na questão 459, Allan Kardec perguntou assim: influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, quando a gente lê essa pergunta e essa resposta pela primeira vez, eu pelo menos me assustei muito, né? Saber que os Espíritos influenciam mais do que a gente imagina em nossos pensamentos. E na questão 469, Allan Kardec então perguntou para os Espíritos: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque ser influenciado por bons espíritos é ótimo, né? Mas e pelos maus? Como que a gente faz para não sofrer essa influência? E os Espíritos nos responderam assim: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então a gente tem que praticar o bem, né? Colocar a confiança em Deus, né? Para poder repelir essa influência. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Então, eles nos sugestionam, né? Principalmente quando a gente fica nervosa, quer responder a alguém, né? De uma forma não muito cordial, né? Eles estão nos influenciando. Então, quando isso acontece, a gente tem que se preservar, né? Como diz aquela história da água, né? Que o Chico conta, que a gente tem que beber a água, mas não engolir, né? Contar até 10 até passar aquela raiva, vamos dizer assim, aquele calor que sobe da gente, né? E depois só engolir, quer dizer, aí evita muita coisa, né? Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, quando a gente também está assim, né, orgulhoso de alguma coisa que a gente fez, né, o orgulho muitas vezes é colocado de uma forma benéfica, né? Mas se você é orgulhoso, você tende a desfazer dos outros, porque você se acha melhor do que os outros. Então, é um sentimento que não faz bem para nós. Então, se a gente tem esse sentimento, a gente também tem que combater. E continuando no livro dos Espíritos, mas quando fala sobre a liberdade de pensar, na questão 834, Allan Kardec perguntou assim: é responsável o homem pelo seu pensamento? Quer dizer, já que os espíritos influenciam a gente mais do que a gente imagina, né? Será que nós somos responsáveis pelo nosso pensamento? E aí os espíritos responderam assim:
perante Deus somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, apesar dessa influência que os Espíritos têm sobre nós somos responsáveis pelo nosso pensamento. Então, se a gente tem algum pensamento ruim, né? Como a Anete Guimarães gosta de falar nas palestras dela, coloca um pensamento bom no lugar daquele. Porque se a gente pensa assim, não posso pensar nisso, uma coisa ruim, você ainda continua pensando naquilo, né? Então, ela gosta de dar o exemplo, por exemplo, se você pensa no canguru, aí você pensa no canguru, aí alguém fala assim, não pensa no canguru, quer dizer, você continua ainda pensando no canguru, mesmo falando assim, não posso pensar no canguru. Então é a mesma coisa, né? Quando você tem um pensamento ruim, se você pensar assim, não posso pensar esse pensamento não é bom para mim, não posso pensar nisso, você continua pensando. Então você, em vez de pensar dessa forma, você coloca um pensamento bom no lugar, que aí você tira aquele foco, né? É a mesma coisa quando a gente tem filhos pequenos em casa, né? Quando ele faz uma arte, né? Você fala assim, fulano, não pode fazer isso, né? Então ela ensina, por exemplo, não é para falar assim, não pode fazer isso. Você vai lá e ensina como se faz, né? Olha, aqui você não pode, você faz assim, você faz assado, e não fala assim, não, você não pode fazer isso. Porque a partir do momento que você está falando assim, não pode fazer isso, você não está ensinando ainda como se faz o certo, né? Então sempre colocar o bom no lugar daquele ruim, né? O pensamento bom no lugar daquele pensamento ruim, a atitude boa no lugar daquela atitude ruim, né? Ensinar o bem no lugar daquele ato maléfico que alguém está fazendo, né? Sempre nesse sentido. E aí, para que a gente possa compreender melhor, no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier e explicação do Espírito Emmanuel, nós temos uma lição que chama Pensamentos. Paulo disse na carta dos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, disse assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, né? Então, nessa carta aos Filipenses, nesse capítulo 4, Paulo, ele dá vários conselhos aos filipenses, né? Ele fala que para que eles vivam unidos, né? Que a comunidade possa viver unidos, que tenham alegria, que sejam amáveis, né? Que orem com o coração agradecido, né? E por fim que encham a mente com tudo que é bom e merece elogios, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E também para colocar em prática tudo o que eles aprenderam, né, com Paulo, tanto em palavras como em ações, né? E que assim Deus dá a paz e estará junto de nós, né? Então, se a gente conseguir, né, colocar esses conselhos que Paulo deu aos filipenses
fala sobre só esse versículo, tá? Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, Emmanuel começa assim: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Então, tudo que a gente faz, né? Primeiro a gente pensa, né? A partir disso é que a gente faz. É isso que Emmanuel está dizendo. O Evangelho consubstancia um roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Então ele está dizendo que, né, o Evangelho é o nosso roteiro, né? Ele, se a gente conseguir colocar o Evangelho em nossas vidas, ele vai fazer esse roteiro benéfico para as nossas vidas, né? Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, quando a gente fala, né, que é para pensar no bem, fazer o bem, parece que é fácil, né? Mas ele está dizendo que não é tão fácil como parece, né? Exige sacrifício da gente, né? Determinação, né? Dominação da gente, né? É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Então, ele está dizendo assim, que muitas vezes a gente já consegue, né, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, a gente já começa a agir melhor, né, falando mais calmamente com as pessoas, não utilizando palavras chulas, né? A gente às vezes consegue, mas quando acontece alguma coisa inesperada, né, que faz a gente ficar com raiva, né? Alguma coisa que alguém fala que você fica chateada, né? É nessas horas que a gente vê que realmente aquela aparência nossa ainda está como se fosse um verniz, né? Ainda não está lá dentro de nós, né? E isso que ele está falando, que muitas pessoas já conseguem viver, né, aparentemente tranquila, com calma, falando, né, calmamente, tentando mostrar esse verniz, né? Mas não deixa de ser um verniz, porque na hora que acontece alguma coisa que nos choca, a gente logo mostra as garras, né? Pensar é criar. A realidade dessa criação
pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção, né? Por isso que pensar é importante, porque primeiro a gente pensa e depois executa, né? Então, se a gente conseguir pensar só no bem, né, a gente vai também executar o bem. É por isso que é importante o pensamento. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, por fim, Emmanuel dá esse conselho, né? Que se a gente conseguir realmente fazer como nesse versículo de Paulo, né? Compreender no fundo do coração, né? E colocar esses conselhos de Paulo, a gente vai ser feliz, né? A gente vai encontrar esse caminho. E para ilustrar um pouquinho, nós trouxemos uma história do livro Almas em Desfile, contada pelo espírito Hilário Silva, né? Na segunda parte, onde o Chico Xavier que faz a psicografia. Chama-se O Golpe de Vento. Ali, na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia descerrara a grande janela à procura de ar fresco. Repousara minutos breves, agora, porém, acreditava ter chegado ao fim. Joanino, então, né, abriu a janela, né, à procura de ar fresco, porque ele estava passando mal, ele estava achando que estava assim, no fim da vida dele. Julgara haver lido numa obra de clínica médica a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muito vinha dando imenso trabalho ao médico. E não obstante espírita convicto, deixava-se levar por impressões. Então, nessa época, ainda não tinha internet, né? Hoje, muitas pessoas fazem isso com a internet, né? Vai lá, tá com uma doença, vai lá, pesquisa na internet sobre a doença e começa a ler os sintomas, o que tem que tomar, o que não tem, o que pode fazer, o que não pode fazer, e acaba até sendo sugestionado por aquela leitura, né? E o Joanino, naquela época não tinha internet, ele gostava de ter livros, né? Livros que falavam sobre as doenças, né? E ele então pegou um desses livros que ele tinha, começou a ler, né, sobre a doença que ele achava ter, né? E ele era muito sugestionável e começou a dar trabalho para o médico, né? Isso há 2 anos. A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsaram um livro sobre tuberculose e supusera-se viveiro dos bacilos de Koch. Então, ele estava com bronquite, né? E no livro ele foi ler sobre a tuberculose e achou que estava com tuberculose. Tempo e dinheiro foram gastos em exames e chagas. Entretanto, mal não acabara de se convencer do contrário, quando numa noite, ao sentir
desanuviasse o crânio. Então, ele fez os exames, viu que não estava com tuberculose, né? Mas tinha bronquite. E foi tomar os remédios da bronquite, né? E um dia, pelo efeito do remédio, estava meio trêmulo. Aí ele já achou que estava com Parkinson, né? E foi estudar novamente naquele livro de médico, né? Sobre o Parkinson. Joanino mostrara-se contente por alguns dias, né? Quando viu que não era Parkinson, ficou mais calmo, né? Entretanto, uma intoxicação alterou-lhe a pele, e ele, crente de que fora atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. Então, olha só, ele teve uma intoxicação, né, intestinal por alguma coisa que ele comeu, fez mal, e saiu, né, umas manchas na pele por causa daquela intoxicação. Aí ele já foi logo ver o livro dele se não estava com púrpura hemorrágica, né? E a família e os médicos, então, toda vez que ele acontecia isso, tinha que, né, fazer exame e tal, e até que ele ficava mais calmo quando via que não era, né? Mas naquele instante, né, voltando ao início ali, contudo, via-se derrotado, experimentando muita dor, buscara o consultório na antevéspera e o clínico amigo descobrira uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. No grande sofá, depois de leve refeição, ao sentir pontadas relampagueantes no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticada. Então, agora ele estava com artrite, né? O médico realmente constatou que ele estava com artrite reumatoide. E aí, foi lá ele olhar o que o livro falava sobre a artrite, né? Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade para um gole d'água, tentando aliviar as agulhadas nervosas. E não viu que o vento virara as folhas do volume. Quer dizer, ele saiu para tomar água e o vento veio e virou as folhas do livro. Voltando sobressaltado, leu nas primeiras linhas da página. A moléstia assume a forma de dor pungente e agonizante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo, a refletir-se na superfície flexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Joanino rendeu-se, né? Quis gritar, pedir socorro, mas a dor agonizante ali referida crescia assustadora. Pensou na mulher, nos 4 filhinhos, suava, afligia-se, como que sufocado. Não podendo resistir por mais tempo aos próprios pensamentos, concentrados na ideia da desencarnação, rendeu-se à morte. Então, ele lendo aquelas, né, ele viu aqueles sintomas, começou a sentir tudo, igualzinho estava ali no livro. E lá no livro dizia que o fim era a morte. Aí ele foi, não conseguia nem pedir socorro e realmente morreu. Despertando, porém, fora do corpo de carne, afogado em preocupações, ao pé dos familiares, em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual que velava habitualmente por ele. O amigo abraçou-o emocionado e falou: é lamentável que você tenha vindo antes do tempo.
Quer dizer, ele despertou lá no plano espiritual, né? Viu os seus familiares chorando lá pela morte dele, e viu também o anjo guardião dele, né? Que veio se lamentar por ele ter ido antes do tempo. Como assim? Respondeu o Garcia arrasado. Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade. Houve engano, explicou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se a angina de peito e não artrite reumatoide, como a sua leitura fez supor. A corrente de ar virou a página do livro. Você possuía, em verdade, um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso de sua tensão mental, quer dizer, ele estava realmente com angina, mas ainda tinha 14 anos de vida. Mas aquele pensamento dele fez com que ele fosse antes do tempo. Só aí Joanino veio a saber que morrera de modo prematuro, em razão da sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. Então, a gente é muito sugestionável, né? Hoje nós temos o problema da pandemia, né? E quando a gente fica só assistindo televisão, falando sobre os noticiários das mortes, dos infectados, os que estão na UTI, outros dizendo que não tem mais remédio, outros não tendo mais oxigênio, e aí vai. Se você fica focado naquilo, né? Só o pensamento naquilo, você vai começar a sentir todos os sintomas da Covid. É por isso que é importante o nosso pensamento. Isso quando a gente não entra, né, com a ansiedade, começa a ter ansiedade, né, por não poder fazer nada contra, porque a vacina ainda não chegou na minha idade, porque, né, porque eu não posso fazer, não posso trabalhar, não posso, né, e assim vai. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Se você ficar só pensando nisso, né, você acaba entrando até em depressão, né? Então, por isso que é importante colocar coisas boas no pensamento, né? Se a gente pensar em alguma coisa ruim, colocar coisas boas no pensamento, né? Ouvir músicas boas, né? Palestras boas. Hoje, com a internet, a gente tem, nossa, 1000 opções, né? A gente tem muitas opções, né? A gente pode ouvir palestras a qualquer hora do dia, mesmo a hora que de madrugada, se a gente perder o sono por alguma coisa, a gente pode, né, ligar o nosso celular numa música boa, numa palestra boa e parar, né, a ficar preocupado, porque muitas vezes a gente perde o sono, acaba tendo preocupações desnecessárias, né? E assim a gente vai influenciando até na nossa saúde, né? Então era isso o nosso estudo desta noite. Vamos novamente fazer a nossa prece de encerramento, então. Vamos fechar os nossos olhos, vamos acerenar os nossos corações e elevarmos os nossos pensamentos até Jesus. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que tivemos do nosso estudo, das reflexões desta noite, que nós possamos, Senhor, no nosso dia a dia, lembrarmos das lições aqui estudadas e assim mudarmos os nossos pensamentos para o melhor. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos para aqueles irmãos que estão nos ajudando, aos médicos, aos enfermeiros,
aos irmãos que são responsáveis pela limpeza das unidades de saúde, os que estão à frente das vacinas, aos nossos governantes, Senhor, que eles possam ter serenidade, compreensão da gravidade do momento, conseguir fazer o melhor por todos nós. Pedimos também a cada um de nós que os nossos anjos guardiões possam estar sempre conosco, nos auxiliando nesta caminhada. Pedimos pelos nossos familiares, pedimos a todos os necessitados. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.